Salve Jesus e Maria Santíssima, Mãe Puríssima. Eu gostaria de fazer uma reflexão. Por que Jesus foi crucificado? Para fazer essa reflexão, nós vamos fazer uma caminhada bíblica. E um pouco antes de concluir essa caminhada bíblica, nós vamos ler um trecho de uma encíclica papal. Ela foi escrita pelo Papa Leão XIII e tem muito a ver com a reflexão que eu quero fazer junto com vocês. Começaremos pela leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que diz assim: No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: Faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aqui nós vemos que Deus separa a luz das trevas. Que quando Deus faz a luz, ele vê que ela é boa. Então ele separa o que é bom daquilo que não é tão bom. Vamos avançar um pouquinho, vamos lá nesse mesmo capítulo, no versículos 26 a 28, diz assim: Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então aqui nós percebemos que Deus nos deu toda a sua obra. Ele quer que o homem domine sobre todas as coisas, sobre todas as outras criaturas. Mas alguma coisa muda tudo isso. Vamos então para o capítulo 3 do livro do Gênesis. Versículos 4 e 5. Diz assim: não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aqui nós aderimos a uma mentira. A serpente, num diálogo com Eva, ela inverte a situação. Ela põe Deus como um mentiroso e enche os olhos de Eva, a mãe da humanidade, dizendo que seremos deuses, como deuses. Mas isso não pode continuar assim. No versículo 15 nós vamos ler que assim que Deus vê que seus amigos estão diferentes, ele diz assim: Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós vemos então que Deus separou os homens dos demônios. Ele pôs ódio entre a serpente e a Eva, entre a descendência da serpente e a descendência de Eva. E Deus alerta: esta te ferirá a cabeça. Então a sentença está dada para a serpente. Mas ela não vai perder sem antes provocar estragos. E tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar é o nosso ponto fraco, vamos dizer assim. Não conseguimos caminhar corretamente com o calcanhar ferido. A sentença foi dada. Vamos avançar um pouquinho lá para o Gênesis capítulo 11. No Gênesis capítulo 11, versículo 4,
fala sobre a Torre de Babel, nós vamos ler do versículo 4 até o 7, que diz assim: Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinge os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor Deus, para ver a cidade, mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Deus não permitiu os maus planos dos homens. O ser humano é complicado. Dando continuidade, então, vamos fazer uma leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 1, que diz assim: Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: Vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Então aqui nós podemos ver que o povo quer um Deus, mas eles querem um Deus que eles possam carregar, não um Deus que os carregue. Eles querem um Deus que eles possam levar para onde eles quiserem. Começa a idolatria. Incrível. Vamos fazer mais uma leitura. Agora nós vamos avançar bastante. Vamos lá naquele momento em que Jesus está diante dos judeus, dos fariseus. Ele está na sinagoga e começa um diálogo. Na verdade, esse capítulo 6 do livro de João, ele é todo considerado como uma promessa eucarística. A promessa que Jesus faz e ele cumpre mais tarde, né? Então, essa leitura nós vamos fazer João, capítulo 6, versículos 60 a 64. Diz assim: Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito de vida. Mas há algum entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então veja, nessa promessa eucarística que Jesus está fazendo aqui diante dos seus discípulos, onde começa a discussão dizendo que ele é o pão que desceu do céu. E o pão que ele há de dar é a carne dele. Os homens que ali estavam não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Ele estava prometendo instituir a Eucaristia. Mas nós podemos ver que Jesus não só não foi compreendido, mas não foi amado por todos. Porque julgaram aquelas palavras muito duras e muitos começaram a abandonar Jesus, deixaram de seguir Jesus. E a partir de então, poucos seguiam Jesus, poucos. Ao ponto que começaram a perseguir Jesus e desejar a morte de Jesus. Vamos lá para, aqui mesmo no livro de João, mas avançar um pouco lá para o capítulo 18. No capítulo 18, nós vamos ver nos versículos 19 até 23. O julgamento de Jesus. Diz assim: O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina.
Jesus respondeu-lhe: falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhes Jesus: se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates? Então nós vimos aqui que Jesus é interrogado num juízo iníquo, né? Tudo aquilo ali era uma farsa, só queriam condenar Jesus. Realmente ele não escondia nada do que ele fazia, nada do que ele dizia em privado. Ele dizia publicamente, não era nenhum segredo. Mas nós vimos que a verdade incomoda. Essa bofetada que o soldado do templo deu em Jesus é porque a verdade incomoda. Não obstante, Jesus sai dali e não por si mesmo, né? Os soldados o levam agora para Pôncio Pilatos. Vamos então para o capítulo 19, versículos 14 e 15. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles clamavam: fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou-lhes: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Triste isso. Prefere-se o domínio humano, um rei humano. Desprezam o rei dos reis. Querem a sua morte. Continuam querendo um Deus que eles possam conduzir. É lamentável. Mas, um pouquinho antes, vamos voltar ali para João capítulo 18, né? Só virar a página para trás. Os versículos 39 e 40 tem uma curiosidade ali interessante para nós. Logo após um diálogo entre Pilatos e Jesus, ele volta para o povo. Está escrito assim: mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. O povo fez a sua escolha. Triste escolha. Preferiram um ladrão, preferiram um enganador, preferiram um mentiroso, preferiram alguém que lhes fazia mal. Tudo estava escrito, previsto. Voltemos para João capítulo 19. Mas vamos pegar dos versículos 17 e 18. Diz assim: levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Bem, nós vemos aqui que a sentença é dada. E Jesus mesmo carrega a sua cruz, sob escárnio, sob humilhação, sob revolta do mal contra o bem. O próprio Jesus carrega a sua cruz.
Vamos ver então que tudo vai se consumar. Vamos para ainda no capítulo 19, versículos de 28 a 30. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de esopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Jesus, então, é morto. Jesus, então, através da sua morte, ele nos traz a redenção. Através da sua morte, ele nos dá a verdadeira liberdade. Jesus paga pelos nossos crimes. Por que Jesus foi crucificado? Vamos fazer uma leitura de uma bula papal. Vamos ler um escrito do Papa Leão XIII. Se chama Human Genus. Mas só vamos ler os dois primeiros pontos. Começa assim: o gênero humano, após sua miserável queda de Deus, o Criador e doador dos dons celestes, pela inveja do demônio, separou-se em duas partes diferentes e opostas, das quais uma resolutamente luta pela verdade e virtude, e a outra por aquelas coisas que são contrárias à virtude e à verdade. Uma é o reino de Deus na terra, especificamente a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, e aqueles que desejam em seus corações estar unidos a ela, de modo a receber a salvação. Devem necessariamente servir a Deus e seu Filho único com toda a sua mente e com um desejo completo. A outra é o reino de Satanás, em cuja possessão e controle estão todos e quaisquer que sigam o exemplo fatal de seu líder e de nossos primeiros pais, aqueles que se recusam a obedecer à lei divina e eterna, e que têm muitos objetivos próprios e o desprezo a Deus, e também muitos objetivos contra Deus. Continua no segundo ponto. Esse reino dividido, Santo Agostinho penetrantemente discerniu e descreveu ao modo de duas cidades, contrárias em suas leis, porque, lutando por objetivos contrários e com sutil brevidade, ele expressou a causa eficiente de cada uma nessas palavras. Dois amores formaram duas cidades. O amor de si mesmo, atingindo até o desprezo de Deus, uma cidade terrena, e o amor de Deus, atingindo até o desprezo de si mesmo, uma cidade celestial. Em cada período do tempo, uma tem estado em conflito com a outra, com uma variedade e multiplicidade de armas e de batalhas, embora nem sempre com igual ardor e assalto. Nesta época, entretanto, os partisans, guerreiros do mal, parecem estar se reunindo e estar combatendo com veemência unida, liderados ou auxiliados por aquela sociedade fortemente organizada e difundida chamada os maçons. Não mais fazendo qualquer segredo de seus propósitos, eles estão agora abruptamente levantando-se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja publicamente e abertamente, e isso com o propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade.
Se isso fosse possível, das bênçãos obtidas para nós através de Jesus Cristo, nosso Salvador, lamentando esses males, nós somos constrangidos pela caridade que urge nosso coração a clamar frequentemente a Deus. Ó Deus, eis que teus inimigos se agitam, e os que te odeiam levantaram as suas cabeças. Eles tramam um plano contra teu povo e conspiram contra teus santos. Eles disseram: Vinde, destruamo-nos de modo que eles não sejam uma nação. Essas palavras de Leão XIII, tão sábio, é um alerta para nós. Leão XIII, ele escreveu isso ali por volta do ano 1900 e, se eu não estiver enganado, 1884. Abril de 1884, se aproximando do final do século XIX. A maçonaria já agia fortemente contra a igreja. Então, o que o Papa está fazendo é um alerta, ele está nos alertando. Ele começa falando sobre as duas cidades, uma cidade de Deus, feita na terra, para que os homens possam seguir para Deus, e outra feita pelos homens, querendo atingir os céus por si mesmo. E ele cita sabiamente Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu um livro sobre as duas cidades, né? A cidade dos homens e a cidade de Deus. Os homens rejeitam a cidade de Deus. Os homens querem construir para si uma cidade somente sua. E que não há nessa cidade nenhum espaço para Deus. Mas o Papa também nos lembra de que os partisans, né, os guerrilheiros do mal, estavam num plano que de tempos em tempos ataca a igreja. E ele dizia que naquele momento, né, os ataques eram mais fortes. Gente, nós estamos falando do final do século XIX, 1884. Ele percebeu que haviam homens atacando a igreja, mas de uma forma diferente. Se antes o inimigo estava lá fora, não, agora ele está dentro da igreja. Lembra que ele falou: eles estão planejando a destruição da Santa Igreja publicamente e abertamente, e isso com o propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade. Ainda havia um resto da cristandade. Eles estão atacando a igreja, não mais do lado de fora, mas agora do lado de dentro. Os homens continuam querendo se separar de Deus. Esse Papa Leão XIII foi que escreveu tão bem aquela oração que era comum, né, ao final da missa. Bom, mas voltamos a uma discussão. Que Jesus foi crucificado? A grande questão é: como chegamos a tudo isto? Por quê? Por que essa revolta contra Deus? Bom, a revolta contra Deus nós sabemos. Lá no Gênesis capítulo 3, nós vimos que o demônio, ele nos leva à mentira, ele nos leva a nos opor contra Deus, ele nos leva a nos opor à verdade. Sim, ele nos engana, mas será que ele engana a todos?
eu queria convidar vocês para voltar para o livro de João, lá no capítulo 18, nos versículos 39 e 40. Nós já lemos, mas vamos repetir. Pilatos diz para o povo assim: mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: não, a este não, mas a Barrabás, o ladrão. Preferem o ladrão. Mas será que estava todo mundo estava presente ali naquele momento? Eu diria que não. Muita gente estava na sua casa, alguns no trabalho, enfim, estavam ocupados com outras coisas. Eu fico pensando, Jesus era bastante conhecido, muita gente sabia de Jesus. Então, algumas pessoas não quiseram acompanhar de perto, não foram lá no julgamento de Jesus, ficaram em suas casas esperando. Acha, Jesus é bom, ele curou cegos, fez aleijados andarem, ele nos abriu os olhos, ele nos faz andar para o caminho da verdade, ele é a vida. Não, isso não vai acontecer com ele. Mas nós ouvimos Pilatos perguntar quem eles queriam que soltasse. E vimos a resposta. João é muito claro. No versículo 40, ele diz: então todos, todos gritaram, quer dizer, todos os que estavam lá, ou seja, os maus estavam organizados. Os maus, os perversos estavam mobilizados. Eles estavam lá, todos. Eles foram ver o julgamento de Jesus. Eles queriam ver a morte de Jesus. Mas aqueles que queriam salvar Jesus, poucos estavam lá. Poucos. Muito poucos. Que com certeza se calaram. Então foi por isso que Jesus foi crucificado. Não apenas pelas nossas más inclinações, mas pelo silêncio dos bons. Muitos ficaram em casa esperando que outros fossem lá no julgamento e libertassem Jesus. Muitos ficaram esperando que Deus mandasse anjos do céu para libertar Jesus. Muitos ficaram em casa esperando que algo acontecesse. E Jesus foi crucificado. O silêncio dos bons. Jesus tinha dito que, como eram espertos os filhos das trevas, ele queria que os bons também fossem. E um papa disse que chamava os homens de bem a fazer uso da inteligência, a serem sábios. Então sabemos por que Jesus foi crucificado. Se calaram aqueles que poderiam fazer alguma coisa, porque esperavam que outros fizessem por eles aquilo que eles mesmos deveriam fazer. Mas tal qual acontece hoje, continuamos em nossas casas comodamente, esperamos que os deputados, os vereadores, os prefeitos, o presidente resolvam as nossas situações. Queremos que ele, outro, resolva para nós os nossos problemas. Por quem Jesus foi crucificado? A resposta? Peguem suas Bíblias. Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. E podemos concluir a nossa reflexão
por quem Jesus foi crucificado. Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13 diz: O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui está a resposta. O maldito jogo de empurra e empurra. Não assumimos as nossas responsabilidades, não assumimos as nossas culpas. Um põe a culpa no outro. O homem culpa a mulher culpa a serpente. Isso continua ecoando até hoje. E ainda assim, ainda hoje, fugimos das nossas responsabilidades. Me lembra do filme também, só para a gente concluir, o filme Quo Vadis. Esse filme retrata basicamente a história de Pedro em Roma. Quando Pedro deixa Roma, porque os seus discípulos, assustados com o que poderia acontecer com ele, pedem para que ele vá embora, e ele aceita, ele vai embora. No meio do caminho, ele dorme à beira da estrada. Acorda com Jesus carregando sua pesada cruz de novo em direção a Roma. Pedro acorda e diz: Senhor, para onde vais? Quo vadis? Para onde vais? E Jesus diz: Estou indo para Roma para ser crucificado novamente. Até quando Jesus vai ser crucificado de novo? E nós não faremos nada. Pedro voltou para Roma. Entendeu que não deveria se furtar a sua responsabilidade. Agora era a vez dele ser crucificado. Nós temos muito medo de ser crucificado. Nós temos muito medo da dor. Somos como animais. Fugimos da dor e buscamos o prazer. Calamos a nossa alma. Buscamos o prazer e fugimos da dor. Não queremos carregar as nossas cruzes. Triste, muito triste. Até quando o homem vai fugir às suas responsabilidades? Até quando o homem vai fazer as suas escolhas erradas? Ou esperar que outros façam aquilo que ele precisa fazer? Pedro voltou para Roma. Pedro entendeu que aquela cruz era dele. Jesus já tinha cumprido a sua. Jesus já tinha carregado a sua. Jesus já tinha se entregue à sua. Mas aquela era de Pedro. Pedro compreendeu isso. O problema é que nós ainda estamos ouvindo a voz da serpente. Oh, não! Deus bem sabe que no dia em que comerdes do fruto da sabedoria, seus olhos se abrirão e sereis todos como deuses. Ainda hoje, tomamos Deus por nosso inimigo e queremos ocupar o lugar dele. Queremos ser deuses. Eu gostaria que todos refletissem muito sobre tudo isso e dê a resposta. O que eu posso fazer? Por que Jesus morreu por mim? E o que eu farei por Jesus? A cristandade praticamente não existe mais. Será que nunca mais vai voltar? A igreja está, como a gente está vendo, acompanhando uma degradação completa e geral. Vamos ficar calados, cada um na sua casa, esperando que alguém faça alguma coisa, esperando que alguém tome a iniciativa,
o Salvador da pátria surja e nos liberte. Que Jesus volte novamente, mas volte logo, porque está sofrendo, está doendo. Não, meu amigo. Tome a Bíblia, faça suas orações e parta para a ação. Isso lhe será cobrado. Um bom final de semana a todos. Eu vos falei em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.